Bom, pessoal, depois da nossa introdução aos resistores, né, a gente vai resolver alguns problemas, tá, sobre a lei de Ohm. Lembrando que a gente viu na aula passada a definição da lei de Ohm, tá? Vamos fazer só uma recapitulação. Nós vimos inicialmente o que eram esses resistores, tá? Os resistores são componentes elétricos que ele têm algumas funções, né? Uma delas é dificultar a passagem de corrente elétrica, né? Criar realmente uma resistência à passagem de corrente elétrica. Outra função importante é que esses resistores eles servem como dissipador de energia. Tá? Então, neles funciona o tal do efeito Joule. Tá? Isso a gente viu na aula passada. Certo? Também vimos na aula passada a definição da lei de Ohm. Okay? A lei de Ohm que ela é a equivalência entre a potência, né, ou a DDP, e a corrente elétrica, pelo fator R, chamado de resistência. Tá? Então, é sobre essa lei de Ohm aqui que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer alguns exercícios. Tá bem? Então, a gente segue agora para o tablet para a gente ver os exercícios sobre lei de Ohm. Okay? Os exercícios que eu passei para vocês na plataforma. Ok? Vejamos então aqui a primeira questão da nossa lista, tá? Correção da atividade sobre lei de Ohm. Um resistor de 100 ohms, tá? Então temos um resistor de 100 ohms, é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual aqui. Ó, pessoal, aqui a gente tem já uma coisa a se destacar. A resistência, tá? Ela tem a seguinte unidade de medida, o ohm, tá? O ohm. O que é esse ohm, tá? Se a DDP é igual a resistência vezes a corrente, então a gente tem que a resistência ela vai ser a DDP sobre a corrente, tá? Ou seja, nós temos que a unidade de resistência tem que ser a unidade de DDP, que é volts, tá? Dividido pela unidade de corrente elétrica, que é ampere. E isso aqui é que é o ohm, ok? Isso aqui que é o ohm. Então, nós não podemos ter unidades diferentes disso aqui. A gente tem que ter essas unidades, tá? Na questão, ele diz que temos um resistor de 100 ohms e uma corrente de 20 mA. Ele quer saber qual é a DDP, tá? Então, a DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá? A DDP vai ser igual a resistência é 100 ohms, ele já disse, 100 ohms, vezes a corrente elétrica. 20 mA, lembre que o mili ele é a mesma coisa que 10 a menos 3, tá? Então, nós temos aqui 20, tá? Vezes 10 a menos 3 do ampere. Então, você tem que resolver essa conta. Então, a DDP vai ser igual a... Vamos lá. A gente pode colocar em notação científica, tá? A gente pode colocar isso aqui 10 ao quadrado, ohms, vezes 2 vezes 10 a menos 2 ampere. E fazer essa conta aqui. Então, a DDP vai ser 2, né? 10 a 2 vezes 10 a menos 2, né? Isso aqui é produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Essa soma aqui vai dar zero. Então, nós temos que a nossa DDP é 2. 2 o quê? 2 volts, tá? 2 volts. Então, a resposta aqui seria letra A, tá? 2 volts, ok? Então, atente-se, principalmente atente-se à unidade, tá? A unidade de DDP, certo? De diferença de potencial é volts. A unidade de corrente elétrica é ampere. E a unidade de resistência é ohms. Sempre nas questões a gente vai ter essas variações aqui, ó, esses múltiplos, esses prefixos, tá? Tanto em volts, kilovolts, como em ampere, miliampere, quiloampere, como em ohms, né? Kiloohms, miliohms, certo? Então, sempre se atente, tá? A essas pegadinhas que as questões vão te trazer, tá? Mas, basicamente, é nesse rumo aí das questões. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Um resistor ôhmico, tá? Resistor ôhmico é um resistor que ele respeita a lei de Ohm. A lei de Ohm, que a DDP é igual a resistência vezes uma corrente elétrica que passa sobre essa resistência, tá? Então, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, olha só, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de
20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ADDP em volts nos seus terminais será de quanto? Ó, pessoal, então isso aqui é uma proporção, tá? Isso aqui é uma proporção. Se você tem que, vou botar aqui, ó, a DDP1 é de 40 volts, foi atravessado pela uma corrente I1 de 20 A, isso aqui, pela lei de Ohm, tá? Dá uma resistência de quanto? De 40 volts por 20 A, que é a mesma coisa, né? Ó, se você aqui cancelar os zeros, né? Fica 4 sobre 2. Isso aí dá 2, né? 2 o quê? 2 ohms. Então, a resistência seria de 2 ohms. Ora, professor, mas o que isso tem a ver? A resistência ela é um valor fixo, tá? No sistema. A resistência ela não muda, ela é um valor fixo, certo? Principalmente os resistores ômicos. Então, o que acontece é o seguinte. A gente pode usar, então, essa resistência, tá? Para saber quanto é que vai valer a corrente que atravessa a DDP, né? Na verdade, qual vai ser a DDP na qual a corrente de 4 A atravessa o resistor, tá? Então a gente só usa esse valor de resistência para o próximo cálculo. Então aqui, ó, eu tenho que U2 eu não sei, mas eu sei que a corrente I2 é de 4 A. Então o que a gente faz? Aplica a lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm? A DDP vai ser a resistência vezes a corrente. E aqui a gente só aplica as continhas, né? A DDP, o 2 é 2 ohms vezes a corrente. A corrente é de 4 A. 4 A. Então aqui nós teremos uma DDP de 2 vezes 4, 8 ohm, ampere, volts. Então nós teremos aqui uma DDP de 8 volts, resposta. Letra A também, novamente, letra A. Ok? Então, novamente, aqui temos uma questão que envolve, tá, a lei de Ohm, mas é legal você ter esse ponto, né? A resistência ela não muda, né? Quando você tem um sistema, quando você tem um resistor, esse resistor ele não muda, a não ser que ele seja um resistor variável. Mas a questão ele não deixa claro que esse resistor é variável, né? Então a gente assume que esse resistor tem uma certa resistência que ela é contínua durante todo o circuito, tá? Então não depende dos processos de passagem de corrente, tá? Vamos então para a terceira questão, tá? Então essas duas aqui foram para aquecimento, vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte, ó. Ao ser estabelecido uma DDP de 50 volts entre os dois terminais de um resistor, estabelece uma corrente de 5 A. Qual a resistência entre os terminais? Ora, novamente, né, nós temos aqui que a DDP é de 50 volts, deixa eu botar aqui 50 volts, que a corrente elétrica é de 5 A. Então nós temos o quê? Pela lei de Ohm, né? A DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente. Isso implica que a resistência vai ser a DDP sobre a corrente, tá? Então, o que a gente chama daqui? Que a resistência ela vai ser 50 volts sobre 5 A, tá? Gente, 50 sobre 5 é 10, né? Então aqui nós teremos 10 volts sobre ampere é 1, ok? Então nós temos aqui uma resistência de 10 ohms. Lembrando o seguinte para você, ó. Existe aqui um jeitinho curioso de você lembrar qual é a sequência, tá? Então esse aqui é chamado triângulo da lei de Ohm, tá? É o triângulo da lei de Ohm. Basicamente ele diz o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Se você quiser saber a DDP, você vai fazer essa multiplicação aqui, ó, R vezes I, certo? Se você quiser saber a resistência, por exemplo, ó, se você quiser saber a resistência, você vai fazer essa divisão aqui, ó, U vezes U sobre I. Se você quiser saber a corrente, você vai fazer essa divisão aqui, ó, U sobre R, tá? Então é sempre, se você quiser aprender assim de uma forma mais rápida, né, memorizar como é que é a fórmula de Ohm, a lei de Ohm, é só utilizar essa fórmula, tá? Então, se você quiser saber a DDP, você faz essa multiplicação, R vezes I. Se você quiser saber a resistência, você faz essa divisão, DDP sobre a corrente.
E se você quiser saber a corrente, você faz essa divisão DDP sobre a resistência. Lembrando que o ohm ele é definido como volt sobre ampere, tá? Volt sobre ampere, certo? Então, pessoal, para fechar, a gente vai para a última questão, tá? Só para a gente terminar essa parte aqui sobre lei de Ohm, tá? Uma revisãozinha básica para vocês lembrarem. Vamos para a questão do Enem 2005, tá? Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes de consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Então, a tabela abaixo fornece a potência de alguns aparelhos e o tempo em que eles ficam em uso, tá bom? Então, a potência fornece a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho, tá? Então, o ar-condicionado, por exemplo, ele tem uma potência de 1,5 kW e tem um tempo de uso de 8 horas, tá? O chuveiro elétrico tem uma potência de 3,3 kW e tem uma duração de 1/3 das horas, ok? E é esse por diante. Suponho que o mês tenha 30 dias, ok, já 30 dias, né? E que o custo de 1 kW é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Então, primeiramente, a gente vai ter que calcular qual é o gasto de todos os aparelhos. Depois que a gente fizer isso, a gente tem que somar, certo? Então, ó, primeiramente, são 30 dias. Diariamente, o ar-condicionado, que eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então são 5, ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeira e lâmpada, tá? Então o 1, vamos lá. Ele passa 8 horas, tá? 8 horas ligado. Então vai ser o seguinte, vai ser, eu vou colocar assim, ó, o consumo, tá? O consumo vai ser de... Ele passa 8 horas por dia, tá? Cada dia vale 30, um mês, e esse é 1,5, que é o equivalente, né? Para saber qual é o consumo. Isso aqui vai ser um consumo que vai dar um consumo em quilowatts, né? Depois a gente vai fazer a conversão, tá? Então isso aqui é qual é diariamente, né? Quanto ele gasta diariamente, tá? Vamos lá então. Vamos fazer essa conta aqui, né? Isso aqui dá quanto, né? Isso aqui dá... Bom, então... Ok, então inicialmente vamos calcular então do ar-condicionado. A gente vai calcular então a energia gasta, né? A energia gasta pelo ar-condicionado. Porque lembrando, quilowatt-hora é um valor de energia, tá? É um valor de energia. Então a energia gasta é o seguinte, né? A potência é 1,5, certo? E o tempo que ele gasta é de 8 horas por dia e isso aí durante um mês, tá? Lembrando que, se você não lembra, né? A potência é igual a energia sobre a variação do tempo. Ou seja, a energia é igual a potência vezes ΔT, tá? Isso aqui é importante que você lembre, certo? Faz essa conta aqui, pessoal. Vamos lá, rapidão. Esse zero aqui ele vai anular essa vírgula, então vai ficar 15 vezes 8 vezes 3, né? 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 15 dá um total de 360 kW, né? Quilowatt-hora, ó. 24 vezes 15, 5 vezes 4 vai dar 0,2, né? 25 vezes 2, 10, 12. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2, né? Então 0, 6, 360, tá? Só para confirmar lá. Vamos para o segundo. Segundo, ó, nós temos um chuveiro elétrico, tá? Então a energia vai ser... o chuveiro elétrico é 3,3 de potência. O tempo que ele passa ligado por mês é 1/3, tá? Então vai ficar 30 dias dividido por 3. Gente, isso aqui dá 10, né? 10 vezes 3,3 dá 33 kWh, ok? Então vamos passar então pro freezer. O freezer ele tem uma potência de 0,2 kW, tá? E ele passa 10 horas ligado, então vai ficar vezes 10 horas por dia durante um mês, certo? Esse 10 vezes 2, 0,2 dá 2, né? Então 2 vezes 30 dá 60, tá? Então 60, opa, deixa eu colocar aqui, 60 kWh, tá? Vamos para a geladeira. Energia gasta é de
energia gasta da geladeira, gente, é de 0,35, tá? Vezes 10 horas, vezes 30 dias, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui vai ficar 3,5 vezes 30, né? Ou, na verdade, vai ficar 35 vezes 30, tá? 35 vezes 30, gente, 35 vezes 3, na verdade, é 105, né? Porque 35 vezes 3 dá 15, vai 1, 9, 10, 115, tá? Então aqui é 115 kWh. E, finalmente, nós temos, então, a lâmpada, né? A lâmpada tem um gasto de 0,10 durante 6 horas, vai ficar ligado, então vai ficar 6 horas vezes 30 dias, tá? Isso aqui, na verdade, vai ficar, ó, esse 0 do 30 aqui, né? Vai sair com essa vírgula aqui, então vai ficar 1 vezes 6, então 6. Isso, né? 1 vezes 6, 6, 6 vezes 3, 18, né? Então vai ficar 18 kWh, ok? Pessoal, se somar tudo, então, somar tudo aqui, ó, a gente vai fazer a soma, tá? Eu não vou perder tempo, mas se você fazer essa soma aqui, ó, você vai obter no final, né, um resultado de 566 kWh no total, tá? Então, energia total é de 556 kWh, tá? Então, essa é fazer uma regra de 3, tá? Se 1 kWh vale 0,40 centavos, né? Isso aqui é a energia, isso aqui os reais gastos. 6 kWh valem quanto, né? Isso aqui é um produto meio pelos extremos, tá? Tranquilinho para vocês. Isso aqui dá quanto? Dá x igual a 566 vezes 0,4, tá? Essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar uma coisa em torno de 230,4 reais, tá? Reais, certo? Acho que não tem alternativa? Tem 530, tá aqui, é o mais próximo, né? 530 letra E, certo? Então tá aqui, tá? A correção para vocês. Eu vou disponibilizar esse material aqui corrigido para vocês na plataforma, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar na plataforma ou chamar no privado do WhatsApp, tá bom? Ou colocar no grupo também de estudo, certo? Então tenha uma boa noite para vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima.